Olá, queridão! Hoje é o nosso dia 32 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a leitura de hoje está em Lucas capítulo 23, versículo 1 até o 25, Gênesis 41 e Salmo número 32. Então vamos para Lucas 23. Nesse trecho de Lucas 23, nós vamos ver Jesus sendo levado diante de Pilatos e de Herodes, e Jesus ele é injustamente condenado e ele foi condenado à crucificação. Vamos ver o povo, a multidão, escolhendo libertar Barrabás ao invés de Jesus. No versículo 1 até o versículo 7, nós vamos ver Jesus diante de Pilatos. Os líderes judeus, eles levam Jesus a Pilatos, acusando Jesus de confundir a cabeça da nação, falando que Jesus ele estava ensinando que não era para devolver ou pagar os impostos ao rei. Mas isso era mentira, porque em Lucas capítulo 20 e 25, Jesus já tinha falado, dai a César o que é de César. Então eles usam de mentira para acusar Jesus diante do rei. Então Jesus, diante de Pilatos, Pilatos faz uma pergunta, tu és o rei dos judeus? Jesus fala para ele, é você quem está dizendo, né? Então Pilatos ele olha para Jesus, ele não encontra culpa nenhuma em Jesus. Mas ao saber que Jesus era da região da Galileia, Pilatos ele toma a decisão de enviar Jesus para Herodes Antipas, uma vez que era Herodes Antipas que governava a região da Galileia. Então assim, a gente vai ver que Pilatos ele era um governador romano da Judéia, né? E ele era conhecido pela sua brutalidade, mas nesse episódio, nesse momento, ele demonstra meio que uma hesitação em condenar Jesus, uma vez que ele não vê nada de errado em Jesus. Já Herodes Antipas, Jesus ele foi enviado para Herodes Antipas. Herodes Antipas é o mesmo camarada que mandou decapitar João Batista, né? Ele governava a região ali da Galileia e ele estava em Jerusalém para a Páscoa. Então, Pilatos ele aproveita e envia Jesus para Herodes. Agora do versículo 8 até o versículo 12 veremos Jesus diante de Herodes, porque agora Herodes fica todo animado, né, ao ver Jesus, pois ele já esperava encontrar Jesus, porque ele ouviu falar muito dos milagres que Jesus fazia. Então Herodes ele aproveita, interroga Jesus, mas Jesus não responde nada. Tudo que ele tentou perguntar para Jesus, Jesus não respondeu nada. Então os soldados, eles zombaram de Jesus, vestiu Jesus com um manto luxuoso, como um falso rei. Eles estavam zombando de Jesus. E nesse episódio a gente vê algo curioso. A gente vai ver que Herodes e Pilatos, eles eram inimigos, mas agora nesse episódio eles se tornaram amigos contra Jesus. Curiosidade aqui está o seguinte, existe um padrão, né? Os inimigos, eles se uniram para destruir Jesus. Porque nós temos dois textos na Bíblia. Nós temos esse texto que a gente está lendo agora em Lucas 23, 12, mas nós temos um texto de Marcos 3, 6, onde mostra que os fariseus e os herodianos, eles se uniram contra Jesus. E agora em Lucas 23, 12, nós estamos vendo Herodes e Pilatos se reconciliando, pois eles eram inimigos de Jesus. A gente vê um padrão aqui. É um padrão espiritual e político. Quanto mais o reino de Deus avança, mais o mundo vai se unir para detê-lo. Em Marcos capítulo 3, versículo 6, a gente vê ali dois personagens, fariseus e herodianos. Os fariseus eram religiosos, legalistas, e eles odiavam Roma. Já os herodianos, eles eram aliados do governo romano, né? E eles estavam debaixo da lei de Herodes Antipas, por isso eram chamados de herodianos. Mas esses grupos, normalmente, eles eram opositores, eram inimigos um do outro. Só que quando eles olham para Jesus, eles veem em Jesus, um inimigo em comum, eles se uniram com o objetivo de eliminar Jesus. Então, por isso que eu trouxe essa informação, porque agora em Lucas 23, 12, a gente vê a mesma coisa. Pilatos era um governador romano, Herodes, líder judeu da Galileia. Eles eram rivais políticos, né? Mas ambos tinham disputa de poder e de jurisdição do território deles. Mas, diante de Jesus, as diferenças deles foram deixadas de lado e eles se tornaram aliados. Cara, e a gente olha aqui que a união deles não foi por causa de uma amizade genuína, mas por interesses políticos e pela rejeição comum que
que eles tinham com a pessoa de Jesus. Agora, do versículo 13 até o versículo 15, vamos ver que Pilatos, mais uma vez, ele tenta soltar Jesus, porque ele fala que não encontra nada em Jesus. Porém, a multidão, ela escolhe Barrabás ao invés de Jesus. Porque a gente vai ver que Pilatos, ele declara mais uma vez, não encontrei culpa em Jesus, eu vou liberar ele. Só que o povo, incitado pelos sacerdotes, eles começam a gritar que Jesus seja crucificado e Barrabás seja livre. Barrabás era um criminoso condenado, né, por assassinato e por revolta contra o império, mas ainda assim eles escolheram Barrabás. E Pilatos, ele tenta evitar, é o quê? É um problema político, né, porque ele cede à pressão do povo e ele entrega Jesus para ser crucificado. Aqui nós entendemos que Pilatos, ele estava, na verdade, sendo pressionado politicamente, porque se ele não obedecesse ali o pedido da multidão, talvez ele poderia ser denunciado a César, né, que era o imperador, e ele poderia ser denunciado como alguém que protegia um rebelde, já que o povo estava pedindo para ser crucificado Jesus. Então a multidão, ela escolheu Barrabás. Sabe o que significa do nome Barrabás? Filho do Pai, né? Com isso a gente vê um contraste, porque o povo escolheu o falso filho do Pai ao invés do verdadeiro Filho de Deus, Jesus. Então, quando eles começam a gritar no versículo 21, crucifica-o, crucifica-o, a multidão que uma semana antes aclamava Jesus na entrada triunfal, a gente viu isso em Lucas capítulo 19, versículo 38, agora a mesma multidão está rejeitando e gritando, crucifica ele. Essa foi a nossa leitura de Lucas 23, agora nós vamos para Gênesis capítulo 41. Agora no capítulo 41 de Gênesis, nós veremos José saindo da prisão e se tornando governador do Egito. José, ele interpreta os sonhos de Faraó e ele prepara o Egito para os anos de fome que viriam. Né? Então no versículo 1 até o versículo 8, nós veremos que Faraó, ele teve um sonho. Né? Faraó, ele sonhou 2 anos após José interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, né? O faraó, ele tem 2 sonhos estranhos. O primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras. E ele também teve outro sonho, que eram 7 espigas cheias sendo consumidas por 7 espigas secas. Então o faraó chama todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém consegue interpretar esses sonhos. A curiosidade aqui é que nesse trecho a gente vê que José, após ele ter revelado os sonhos do copeiro e do padeiro, ele ficou ainda 2 anos esquecido na prisão. E agora ele teve uma oportunidade e ele é chamado diante do faraó para interpretar o sonho de faraó. Então no versículo 9 até o versículo 32, José, ele é chamado para interpretar esses sonhos. Então o copeiro, finalmente, após 2 anos, se lembrou de José, né? E ele falou de José para faraó. Então o faraó manda chamar José às pressas, né? E aí a Bíblia vai falar que ele se barbeou, trocou de roupa antes de comparecer perante a Faraó. Faraó, então, diante de José, ele conta para José os sonhos. E José declara que quem é que dá a interpretação é o próprio Deus. Isso a gente vê isso no versículo 16. José fala assim, a revelação, a interpretação vem de Deus. José vai explicar o significado dos sonhos. José fala que os 7 anos, aliás, que os 7 vacas, quanto os 7 espigas, significavam 7 anos, né? Seriam 7 anos de fartura, seguido por 7 anos de fome devastadora. Aí agora nós vamos ver do versículo 33 até o versículo 45 que José, ele foi exaltado como governador. Por quê? José, depois de contar o sonho, ele sugeriu um plano para Faraó. Ele falou com o faraó que o faraó deveria levantar alguém sobre o Egito para tomar conta dessa parte, mas o Egito deveria armazenar alimentos nos 7 anos de fartura, porque depois de 7 anos de fartura viriam 7 anos de fome terrível sobre a terra. Então José fala o seguinte, armazene o alimento durante os anos de fartura para que vocês sobrevivam no período de fome. Então o faraó reconhece que o Espírito de Deus estava sobre José e ele coloca José
como governador sobre o Egito, e ele fala com José: somente eu no trono estarei acima de você. Então José agora ele se torna o segundo homem mais poderoso do reino, né? Então José ele recebeu um anel de autoridade, veste de linho e um colar de ouro. Então Faraó dá a José um novo nome, muda o nome de José para Zafenate Paneia e lhe dá uma esposa chamada Asenate. O interessante é que o anel que José recebe de Faraó no versículo 42 simbolizava autoridade e poder absoluto. Aqui Faraó estava permitindo que José assinasse decretos em nome do rei. Agora no versículo 46 até o versículo 57, nós veremos que a fome ela chega e José ele lidera o Egito nesse período. Durante 7 anos de fartura, José administra os recursos e armazena a maior quantidade de grãos. A Bíblia fala que chega uma hora que ele para até de contar, porque não era possível mais de tanto que tinha o armazém do Egito. E a Bíblia também vai relatar que José ele teve 2 filhos, um chamado Manassés, que ele fala de Manassés e logo em seguida ele fala assim: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E Efraim, que é Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, quando chega a fome, as pessoas agora começam a recorrer ao Egito e, consequentemente, se recorrem a quem? A José, porque José era aquele que estava tomando conta de tudo e José era quem distribuía os alimentos. E a Bíblia vai dizer que os outros países também vinham para o Egito. Não só o Egito comprava, mas outros países, porque a fome e a seca era geral. Então, quando a gente vê aqui no versículo 51 e 52 os nomes dos filhos de José, que eram Manassés e Efraim, mostram que, apesar da sua ascensão, José ele não esqueceu do seu passado e ele não esqueceu de Deus, porque você vê o significado dos nomes dos filhos. E no versículo 57 vai falar que a fome ela foi global, porque isso iria preparar o caminho para a vinda dos seus irmãos para o Egito. Então a fome não era só dentro do Egito, porque se fosse dentro do Egito não faz sentido a família de José vir ao Egito para buscar mantimento. No versículo 57, quando fala que a fome ela foi geral, a gente entende que Deus ele reverteu a injustiça, porque José ele foi vendido como escravo e agora ele alimenta aqueles que o venderam. Esse foi Gênesis 41, agora nós vamos para Salmo número 32. Em Salmo número 32 é um salmo de gratidão e instrução, onde Davi ele vai expressar a bênção do perdão de Deus. Verso 1 e verso 2, ele vai falar sobre a felicidade, o bem-estar do perdão. Davi ele começa declarando as bem-aventuranças daqueles que têm os seus pecados perdoados. Ele fala assim: o pecado não é mais imputado à pessoa, pois Deus cobriu com a sua graça. Verso 3 até o verso 5, ele vai falar do peso do pecado não confessado, porque Davi ele descreve o sofrimento de esconder o pecado. Ele se sentia fraco e se sentia angustiado, Então, quando finalmente ele confessa o seu pecado, a sua falha a Deus, ele encontra alívio e perdão imediato. Para que no verso 3 ele fala assim: enquanto me calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. O pecado não confessado, ele pode causar um efeito emocional e até físico. Que de dia e de noite a mão de Deus pesava sobre ele, até que ele confessa o pecado e ele sente-se perdoado por Deus. No verso 5 ele vai falar disso. Aí no verso 6 até o verso 9 vai mostrar que Deus guia os que nele confiam, porque Davi ele incentiva todos a buscarem a Deus enquanto há tempo. Davi ele fala que Deus é o nosso esconderijo e proteção em tempos difíceis. Ele vai falar que Deus nos instrui e nos ensina no caminho certo. No verso 10 e verso 11, para finalizar, ele vai falar que o justo é abençoado, mas o ímpio sofre. Porque Davi ele fala assim que o ímpio enfrenta muitas dores por rejeitar a Deus. Mas o justo é cercado pelo amor e misericórdia do Senhor. E ele termina o salmo com um chamado à alegria e ao louvor. Fala assim no verso 11: alegrai-vos no Senhor e exultai. Ele está querendo dizer que o perdão não apenas nos restaura, mas ele nos enche de uma verdadeira alegria.
essa foi a nossa leitura do dia 32. Nos vemos amanhã no nosso dia 33. Só vem, queridão!